A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, uma boa tarde. E também aos amigos que curtem os nossos vídeos. Mas, nesta tarde, eu gostaria já de solicitar aos irmãos e os amigos também, que se inscrevam no canal e que deixem o seu like, seu dislike, comente ali. Hoje nós vamos gravar mais um vídeo, Estamos iniciando. Mais um vídeo com cunho soteriológico, sobre doutrina da salvação. E eu gostaria de tomar como base o Evangelho de João, capítulo de número 3, que todos nós já conhecemos, o encontro de Nicodemos com Jesus. E neste vídeo nós vamos trabalhar dois pontos específicos. Quais seriam esses, pastor Valentino? Os pontos específicos que nós vamos trabalhar é o versículo de número 3 e o versículo de número 5, que é ver o reino de Deus e entrar no reino de Deus. Bem sabemos nós que Nicodemos, ele vai ter com Jesus, ele vai ao encontro de Jesus, e Jesus, nós sabemos que no Evangelho de João, ele é apresentado como Filho de Deus. E o colegiado, principalmente o Sinédrio, ele pede algumas credenciais. E essas credenciais que eles exigiam eram sinais miraculosos. E mesmo Jesus, sendo Deus, o Verbo encarnado, como o próprio João diz lá no capítulo 1, ele é interpelado pelo Sinédrio, pelos anciões, mesmo com toda a evidência e credenciais que ele já tinha demonstrado, como descrito no capítulo de número 2, nas bodas de Caná da Galileia, e outras coisas que Jesus já havia realizado. E no capítulo de número 3 entra uma dinâmica diferente. Um gramo fiti, que é um mestre da lei, um dos 70 do Sinédrio, um homem muito respeitado na sociedade, vai ter com Jesus de noite. E ele pergunta: mestre, eu sei que tu és da parte de Deus, porque se tu não fosse, esses sinais seriam impossíveis de acontecer. E ele pergunta a Jesus, ou melhor dizendo, ele faz essas atribuições e ele o adjetiva com os adjetivos de Filho de Deus. E Jesus já responde ele dizendo: em verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. O versículo 3, ele trabalha em cima dessa sentença: ver o reino de Deus. E Nicodemos, meio que confuso, pergunta: como é que eu faço isso? Como é que eu faço isso? Eu sendo velho, como é que eu posso nascer de novo? Aí nós vamos entrar no ponto soteriológico. Apesar de ele ser mestre em Israel, ele não concebia a ideia de o Deus estar encarnado na pessoa de Jesus Cristo. Apesar de eles aguardarem o Messias, mas eles esperavam que seria um surgimento metafísico, como um ser angelical, que na teologia nós
damos o nome de teofania. Então, apesar de ele crer, ele não concebia na sua mente a ideia de Cristo estar num corpo materializado, concebido por uma mulher. E Jesus Cristo disse: é-vos necessário nascer de novo. Em outras palavras, é necessário. Se você quer ver o reino de Deus, você tem que nascer de novo. Este é o primeiro passo, é a primeira sentença. Essa palavra serviu para Nicodemos e serve para nós hoje. Para nós conseguirmos entender este mundo caótico, nós temos que ter a nossa mente transformada através do quê? Da conversão, que desencadeia a regeneração, a santificação e futuramente a glorificação. Então esse é o primeiro passo. Para nós conseguirmos enxergar a dinâmica do inimigo nesse mundo caótico, é necessário nascer de novo. Só que o nascer de novo não nos condiciona a entrar no reino do céu. Ela nos condiciona a ver o reino dos céus, ou ver o reino de Deus. Uma coisa é desconexa da outra. Aí é que nós vamos entrar numa esfera teológica em que há muita divergência e muita convergência também, que é a linha calvinista e a linha arminiana. Ele poderia dizer: não, eu aceito tudo isso daí, tá bom, então eu vou ver o reino de Deus e vou entrar no reino de Deus. Ponto, acabou. A primeira sentença está aqui concluída. Não, senhor. Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Agora, a segunda sentença está no capítulo 5. Após Nicodemos ficar pasmado com aquela resposta de Jesus, Jesus disse: em verdade te digo que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. A primeira sentença do versículo 3 é ver o reino de Deus. Quando você aceita Jesus, quando você se encontra com o seu Cristo, quando você tem uma experiência com Deus, você começa a ver o mundo de forma diferente. Você começa a ver as arguras do diabo, as artimanhas do diabo em todos os aspectos da sociedade. Você é um nascido de novo. Você começa a caminhar com Deus. Só que é necessário um passo além, que é nascer da água e do Espírito. Alguns aqui afirmam que é o batismo nas águas. E é plausível isso. Mas ela transcende a isso. O batismo é uma ordenança bíblica. Aquele que crê e for batizado será salvo. Aquele que não crê será condenado. Mas e o ladrão da cruz, pastor? Ali é uma situação singular. Ele não tinha a possibilidade de descer as águas. Então não venha com essa choromela. Mas se você tem condição de fazê-lo, faça. Nasça de novo. Nasça das águas e viva no Espírito. Porque assim você conseguirá não somente ver o reino de Deus, mas entrar no reino de Deus. Note bem as duas sentenças. A primeira sentença, ele respondeu ao grão mufti Nicodemos, ao mestre Nicodemos: aquele que não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus. E a segunda sentença é: aquele que não nascer da água e do Espírito não entrará no reino de Deus. Então, meu amado, não basta você dizer que é crente. Não basta você ir ao culto, ouvir a palavra e dizer: poxa, eu me sinto tão bem. Não. Você tem que caminhar como peregrino neste mundo, marchando para o céu, sabendo que na sua trajetória terá altos e baixos, momentos dificílimos e momentos fáceis, mas que nós somos forasteiros e peregrinos dessa terra. Essa terra que nós vivemos e desfrutamos de benesses, que é a graça de Deus,
não é a nossa pátria. Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele disse que a nossa pátria não está aqui. A nossa pátria é do céu, aonde nós aguardamos e esperamos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então nasça de novo, para que você veja o reino de Deus, para que você desfrute da paz de Deus e nasça da água, que alguns dizem que é o batismo, outros dizem que é a palavra. Todos fazem sentido, para que você possa, através do batismo, da palavra e do Santo Espírito, entrar no reino de Deus. Que este tem que ser o maior objetivo do homem cristão. O maior objetivo do homem cristão, apesar dos seus sonhos pessoais, é entrar naquele glorioso dia e ouvir de Jesus: eu te conheço, eu te conheço, você pertence a mim. Glória a Deus. Então, há uma diferença entre ver o reino de Deus e entrar no reino de Deus. São duas sentenças no mesmo capítulo. Há uma grande diferença. Ver não quer dizer que eu vou entrar. Ver é um passo para mim entrar. Mas para ver, eu tenho que nascer de novo. E para mim entrar, eu tenho que nascer de novo, viver com a palavra no meu coração, sendo ela a minha bússola, e o Espírito Santo, o Paracleto, como meu companheiro. Que Deus em Cristo vos abençoe. Uma boa tarde. Esse que vos fala é o pastor Eduardo Valentim. E esse canal é o Arauto Assembleano, o Púlpito de Madeira. Uma boa tarde, na paz do Senhor Jesus.